a todos. Vamos iniciar os nossos estudos, agradecendo imensamente a Deus por mais uma vez podermos estar aqui. Agradecemos aos nossos irmãos do plano espiritual que estão conosco, que a gente possa compreender tudo que vai ser dito, que a gente possa especialmente realizar esse aprendizado na nossa vida. Te pedimos, Pai, aceita o nosso esforço de sermos melhores a cada dia. Que nós possamos realmente entronizar tudo aquilo que a gente recebe de bom, e a gente recebe todo dia muita coisa. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esse Evangelho maravilhoso. Com todo carinho nós dizemos ao nosso Pai a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado é o Teu nome, venha a nós, Senhor, o Teu reino de amor, seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Pai, em tentação, e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais um dia, mais uma noite de estudo. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo fala especialmente sobre a afirmação de Jesus com relação a vários mundos habitados além do nosso, né? Se referindo a eles como casa de meu Pai, né? Aos diferentes estados que as almas estão na erraticidade, né? As diferentes categorias de mundos que a gente conhece atualmente 5, e a destinação da Terra, ou seja, qual é o destino da Terra nessa grande trajetória da humanidade, né? E o interessante, falando do grande destino da Terra, é a gente lembrar das causas das nossas misérias. Por que estamos aqui, né? Porque passamos tudo que nós passamos, né? Então, compreendendo esses itens importantes, né? Muitas moradas, as diferentes categorias de mundo, que elas são as nossas misérias, além das instruções dos Espíritos claros. Então, eu vou começar lendo, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ler uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, item 1 a 3. Não turbe o vosso coração, ou seja, não se perturbe o seu coração. Seu coração não se faça em perturbação. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, ou seja, eu vou para preparar lugar para onde vocês irão. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, ou seja, os trarei para perto de mim. Vou retornar e vou trazer vocês para perto de mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Essa passagem de João então diz que não perturbe o seu coração. Existem muitas moradas na casa do Pai. Eu já teria dito isso a vocês, né?
eu vou para preparar esse lugar para vocês. Então, depois que eu for e que esse lugar tiver sido preparado, eu vou chamar vocês e vou retornar para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Diferentes estados da alma na erraticidade. Fazendo um parênteses aqui, as almas que estão em erraticidade, ou os espíritos que estão na erraticidade, nós vamos ouvir falar muito disso, e já tivemos ouvido falar no livro dos espíritos, nos outros livros da codificação, né, de Kardec. Erraticidade é o estado do espírito que está aguardando para reencarnar. Então ele orbita, ele fica em volta do planeta, ou do mundo, ou da morada, como queira assim dizer, aonde eles irão reencarnar para continuar sua etapa evolutiva. Um espírito não está mais em erraticidade quando ele atinge o grau evolutivo de angelitude, ou seja, ele não precisa mais encarnar na matéria. Então, quando vocês ouvirem falar os espíritos na erraticidade, são espíritos que ainda estão aguardando para poderem encarnar novamente. A casa Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade, ou seja, da variedade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso, de alegria, ou desgraçado, triste do espírito, na erraticidade. Ou seja, o que ele diz aqui é que as almas encarnam nos mundos de conformidade com o seu estado de evolução. Tá? E como existem diversas categorias de mundo, além da evolução individual, disso vai depender o espírito estar bem alegre ou em provação, em tristeza, em perturbação, na erraticidade. Opa, fala Glória, Edna Glória Lopes. Ah, sim, você botou um avisinho lá para nós? Lê para a gente, Edna. Mas liga o microfone para ler para nós. Travou. Travou, Edna. Vamos lá. Bom, depois que voltar, aqui, ó, já abriu aqui. Erraticidade é o estado temporário no plano espiritual em que os espíritos se encontram entre duas encarnações. É um período de aprendizado, avaliação e preparação para uma nova vida corporal, não sendo um estado geográfico. Isso é importante, viu, Edna? Obrigada. Mas sim uma condição. Mas sim uma condição evolutiva. Espíritos errantes ainda estão sujeitos à reencarnação. A diferença é isso, é que não é um estado, um local físico, não é um local geográfico, é um estado interno, tá? Conforme se ache o espírito, né, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espectro sublime do infinito.
Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, sob o peso dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, usufrui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então, vejam bem, Jesus, quando fala em moradas, ele se refere aos vários mundos existentes, mas também aos diferentes estados da alma depois que desencarna. Um espírito que desencarna continua nas trevas, sofrendo porque ele não se libertou da matéria, ele está num mundo de sofrimento. Aquele que se conseguiu dar um passo além na sua evolução moral, se desprendeu das coisas materiais, vai estar num estado de alma tranquilo, feliz, ou seja, num mundo de alegria. É esses mundos que Jesus também se refere, os dois sentidos. Ok? Tudo bem? Débora, por favor, lê para nós diferentes categorias de mundos habitados. Edna, lê para nós diferentes categorias dos mundos habitados. Eu consigo ligar, quer que eu leia? Então vai você. Tá. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Continua? Nos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, baseando nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de modo geral como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre do grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em que cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É, para eles, uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo propagarem sua demora em um mundo infeliz,
ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Ok, muito obrigada. Quer comentar alguma coisa, Débora? Que você entendeu? Eu não consegui absorver o entendimento porque eu fiquei meio nervosa para ler. Então vamos lá. O item fala das categorias dos mundos habitados, né? Que essas categorias de mais elevados ou menos elevados são proporcionais ao estado evolutivo que os espíritos que estão encarnados lá têm. Eu gosto de usar a lembrança da caixa d'água cheia de água suja. Imaginemos uma caixa d'água com água bem suja. De um lado eu tenho um cano embaixo por onde essa água vai sair, e do outro lado eu tenho a entrada de água limpa. E conforme eu jogo água limpa nessa caixa d'água, ela vai transbordar e vai saindo essa água suja, sendo substituída gradualmente pela água limpa, até que chega uma hora que a água da caixa d'água fica toda água limpa. Concorda comigo? Isso é uma experiência que a gente usa até na escola, né, para ensinar física para as crianças, não é? É bem cansado, né? Bem cansado. Você vai jogando uma outra substância mais limpa que vai saindo a suja. É mais ou menos assim que funciona. Quando a quantidade de espíritos que estão habitando, ou que estão reencarnando naquele planeta, atinge uma determinada categoria, esse mundo muda de classificação. Porque aí temos 5 classificações: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos... Peraí, pulei um. Mundos de regeneração, os mundos celestes ou divinos, mundos felizes e os mundos divinos, né? Então, o que acontece? É preciso que aconteça as duas coisas concomitantes. Não acontece de uma hora para outra, tá, gente? Vocês sabem que nós vamos encarnando e desencarnando espíritos ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então, conforme a minha evolução, eu tenho a chance de ir para um mundo melhor se a categoria do meu mundo tá lá embaixo. Ou ficar no mesmo planeta, no mesmo mundo, se o meu mundo mudar de classificação. A Terra está passando por um processo que já se iniciou há alguns anos de transição planetária, onde os espíritos que são renitentes no mal, que não querem a sua mudança, que não são resistentes à evolução, eles já não mais reencarnam aqui, porque nós vamos passar para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, as almas que ainda têm que expiar conseguem forças, repousando das fadigas da luta, ok? Esse vai ser o nosso mundo. Então, mas e onde vão esses espíritos que são renitentes no mal, vamos supor que a maioria das almas que estão aqui nesse planeta já sejam almas melhores, mas tem uma parcela que é renitente no mal e que não conseguiu acompanhar. Quando desencarnam, seus espíritos são transferidos para outros planetas, em consonância com o seu estado evolutivo. Vamos, por exemplo, se nosso mundo vai passar por um mundo de regeneração, aquele companheiro, aquele espírito que não conseguiu atingir o estado evolutivo da Terra, ele vai voltar para um mundo de expiações e provas, porque a Terra não vai mais ser de expiações e provas, porque a grande maioria dos seus habitantes não vai ser assim. Ou, se eu atingir um estado evolutivo tal que o meu planeta ainda não comportou, eu posso ir reencarnar em um outro mundo de categoria superior. Tá? O que aconteceu aqui tem um exemplo bem legal para a gente, que são os exilados de Capela, que nós já devemos ter ouvido falar. Existe um planeta chamado Capela, na constelação
de cruzeiro, e esse mundo estava extremamente evoluído em ciência, em conhecimento. Seus habitantes eram extremamente inteligentes e tinham desenvolvido muito conhecimento e a ciência, mas moralmente eles não tinham conseguido evoluir. Eles ainda estavam moralmente atrasados. Jesus aceitou receber aqui na Terra esses espíritos no início da transição do Pithecanthropus erectus para o homem sapiens. Esses espíritos, então, eles reencarnaram aqui num mundo mais primitivo do que eles estavam, com dupla função. Olha que maravilha. A função de evoluírem de novo, novamente, através das várias vivências difíceis, desde do homem primitivo, o homem das cavernas e assim por diante. E, além disso, ajudar a evolução dos outros espíritos desse planeta com o seu conhecimento em ciência e demais conhecimentos. Então, eles vieram contribuir para o desenvolvimento. Descobrimento do fogo, depois da roda, o desenvolvimento na Revolução Industrial, agora na tecnologia, entendeu? E assim eles estão tendo a dupla oportunidade de ajudar. Eles tiveram, né? Que não existem mais capelinos entre nós. Eles já conseguiram evoluir e já retornaram ao seu planeta aqueles que estavam conscientes com a evolução de Capela, ou foram para outros mundos superiores. Isso é informação que a gente tem em livros espíritas psicografados. Eles tiveram a dupla chance, né, de ajudar a gente, vamos falar assim, e ajudar eles mesmos. Né? Então, tem um livro chamado Os Exilados de Capela, que conta essa história muito linda e muito bonita, que eu acredito que vai acontecer com o nosso planeta também. Quando os nossos planetas atingem um estágio de evolução tal, os espíritos que não puderem mais reencarnar aqui, eles vão para planetas mais primitivos, ajudar esses planetas a se desenvolverem, porque é preciso, para atingir a angelitude, ou a luz, ou a progressão contínua do nosso conhecimento enquanto almas imortais. Emmanuel diz 2 asas. A asa do conhecimento e a asa do amor, a asa da moral. Nós não conseguimos evoluir enquanto espíritos imortais se eu não desenvolver essas 2 asas. Não adianta conhecimento tecnológico, científico, como nós sabemos que o nosso mundo já tem. Mas se não houver a evolução moral, se não houver o desenvolvimento dos conceitos que Jesus veio nos trazer com o seu evangelho. Então é mais ou menos isso. Vamos ler. Edna, lê pra gente, Edna. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Obrigada. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que a habitam. Far-se-ia
dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa, se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêm-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fizeram o mal, e nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de prazeres. Aliás, Jesus disse que ele não veio aqui para os que estavam bem, né? Ele veio para os doentes. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. E às vezes eu fico triste porque ainda tem gente que acha, ainda hoje, no século XXI, que a Terra é plana. E dois, que nós somos o centro do universo, só tem nós. Ainda tem gente com essa crença, né? Mas, assim, a gente é um grão de areia em relação ao universo, muito menos que um grão de areia, porque existem milhões de mundos, né? A gente não tem noção, né? E, assim, eu rezo todo dia, eu quero ser boazinha, para não voltar, para não ser uma exilada de capela, entendeu? Porque você imagina a gente voltar para o mundo primitivo, né? É difícil. Na realidade, a gente precisa lembrar que é o seguinte, a Terra é um planeta escola, né? E a nossa reencarnação é como se fosse um internato onde nós vamos aprender e corrigir tudo que está errado moralmente dentro de nós. Então, eu tenho que aprender o que é o correto, assimilar, interiorizar e viver o que é correto segundo o Evangelho, fazer a minha transformação enquanto ser imortal, né? Para que quando eu saia do internato, eu não vá para outro, eu vá para um lugar melhor, né? Então, por que a gente fala, nossa, mas na Terra tem desgraça, só tem maldade, só tem isso, mas aqui é o lugar disso. Nosso planeta ainda é um lugar de tristeza, de diferenças sociais gritantes, de diferenças morais estúpidas, né? No lugar dos tiranos, no lugar daquelas pessoas que sofrem, porque onde todo mundo vai sofrer e reparar os seus débitos simultaneamente. Então, a destinação da Terra é isso, né? Um local onde esses espíritos que estão encarnados aqui, e nós estamos incluídos nele, estão aqui para aprender, para se evoluir. É todo mundo que é ruim aqui? Não. Aqui existem várias gradações. Como na escola, tem o pessoal do jardim da infância, tem o pessoal do primário, antigo, do fundamental, do nível médio, do pessoal da faculdade, é a mesma coisa. A cada evolução, eu estou num patamar diferente. Quando eu atingir o máximo que o planeta pode atingir, então eu vou para outro lugar melhor. Ou, se a grande maioria mudar e eu não fico aqui. Para que uma laranja não estrague as outras. Para que uma alma que não se corrigiu, que foi teimosa, acabe atrapalhando, seja uma influência negativa para os outros. Não é assim que na escola a gente fala, fulano é uma influência negativa para a turma dele, não é? É o que fica chamando todo mundo para bagunça, ensina a colar,
É mais ou menos isso mesmo. Então, a destinação do nosso planeta não é vida de ventura, vida de alegria, vida de tranquilidade. É uma vida de aprendizado. E o aprendizado ainda para nós envolve sofrimento. Sofrimento físico e sofrimento moral. Sofrimento físico nos países que sofrem com tiranos, com guerras, com catástrofes naturais, com doenças, com a fome, né? Doenças morais, né? Aquelas pessoas que não sabem o que é ser fraterno, o que é encarar o próximo como ele encararia a si mesmo, que são egoístas, que têm um orgulho, né? Etc, etc, etc. Quer falar mais uma coisa? Alguma coisa mais, Ed? Não, eu queria falar só que eu peço todo dia para Papai do Céu, quando eu me for, ficar uns 600 anos do outro lado. Eu posso fazer qualquer coisa lá, eu fico, não importa. Não, porque não vai ser fácil isso aqui. Né? Negócio não vai ser fácil aqui. Gente, aqui não, já está, não. Vou ser sincera para você. A gente acha que já não está fácil a situação do nosso planeta. A psicosfera está bem poluída, bem perturbada. A psicosfera é a esfera psíquica, né? O psiquismo de todos se junta e forma como se fosse uma nuvem em volta da Terra. Está terrível. E vai piorar muito ainda, até que as coisas se melhorem. Talvez nós que estamos aqui não vejamos a Terra regenerada. Exatamente. Nós vamos reencarnar em outro planeta. Para vocês verem o nosso a nossa amiga Edna, antigamente ela dizia que ela queria desencarnar e que ela ia para Júpiter. Ela não queria encarnar mais. Não, agora eu quero ir para Júpiter. Então, porque Júpiter é um planeta considerado mais evoluído que o nosso, onde os espíritos não têm esse corpo de matéria assim, é mais sutil, é leve, ninguém caminha, as pessoas volitam. O que é volitar? É andar 20 centímetros do chão. Ela queria ir para lá. Só que o tempo foi passando, né, Edna? Nós estamos estudando, agora ela quer ir para Sirius, que está outro degrau para cima. Ela está se achando. Deus te ajude que você vá para Sirius e não esqueça de mim, hein, aqui na Terra. Porque eu gostaria de reencarnar na Terra regenerada. É onde está Jesus, você dá licença? Eu quero estar. Então, ela está se achando. Eu quero estar na Terra regenerada, eu já vou estar muito feliz se eu reencarnar. Na Terra regenerada. Vamos lá. Lu, você pode ler Instruções dos Espíritos, o item 8 e 9, por favor? Sim, Mari. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, se pode fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras, que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes despendem sua vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo
das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Bonita essa definição aqui. Entre esses graus inferiores É lindo. e os mais elevados, há inumeráveis escalões. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que no homem adulto tem-se a dificuldade em reconhecer o embrião. Aqui eu posso fazer um comentário, porque eu acho que, Pode? pelo que eu entendo, eu acho que isso é importante. Por quê? Porque ninguém nasce pronto. Todos nós Ótimo. passamos por todo esse processo evolutivo. Quer dizer, a gente vê Exatamente. espíritos elevados, né? Aqueles que já têm uma moral mais elevada, que já compreendem, já vivenciam o evangelho, né? Mais do que outros. E muitas vezes a gente foi educado a pensar de que eles nasceram santos, de que eles nasceram daquele jeito. E não é bem assim. Cada um Exato. tem o seu tempo, o seu processo de A sua caminhada. evolução. É isso aí. A sua caminhada. Ninguém nasce pronto, exatamente. É que a nossa caminhada se perde nos milênios das eras. Né? Nos minutos, nos segundos, nas horas das inumeráveis eras que a gente sobrevive, porque sobrevive não, que a gente existe, né? Porque nós somos imortais. A gente tem uma mania de pensar imediatisticamente, ou seja, o cara já tá bom agora porque ele já nasceu bom. Não, não. Às vezes um espírito como nós aqui tem mais de 1000 encarnações. Precisou chegar a 1000 encarnações para estar no estado que nós estamos, e nós ainda temos muito para caminhar, né? Ao mesmo tempo, é dada a mesma oportunidade para todos, não importa quem seja, e vai depender individualmente do esforço de cada um, essa progressão moral, esse caminhar evolutivo, né? Independente de qualquer coisa. Pode continuar, Lu. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a vida, que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos são mais delicados, têm percepções que neste mundo grosseiro dos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil, que é o que você falou, né, Mari, Isso. de volatizar, né? Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, numa superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade, a maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas,
em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Olha lá. Quer dizer, cada vez mais, né, que a gente vai se elevando moralmente, a gente vai deixando, né, a matéria, essa coisa pesada, né, que é o que se eu não me engano, foi o Chico, né, que fala, né, que a gente veste a roupa da matéria para poder vivenciar aqui as provas, as experiências que nós ainda necessitamos, e quando a gente conseguir se libertar desse peso, dessa armadura, a gente vai ser bem mais feliz, com certeza. Posso fazer uma questão que eu pensei aqui? Pode. Eu tenho a impressão assim que enquanto a gente está nesse caminho, a gente precisa cada vez mais de recursos, tecnologia e tudo isso. E aí a gente vai chegar no estágio que a gente vai precisar cada vez menos, assim, não vai precisar de internet, de comida, de roupa, vai ser como se fosse ao contrário, mas para frente. Exatamente. Vai ser exatamente como no início, mas sem sofrimento. Porque o mundo primitivo, o ser busca alimento, busca fugir da intempérie, da chuva, do granizo, do raio, dos bichos, né? Procura se manter vivo em comunidade. Quando passa para esses mundos aqui, é o contrário, ele vai se desmaterializando, então vai perdendo a necessidade de alimentação, vai o corpo ficando mais leve, vamos botar assim, mais transparente, fluidificado, quintessenciado, né? O que eu acho interessante é uma infância tão curta e que é praticamente nula. Então, essa fase que a gente tem do nascimento até a fase adulta praticamente não existe no mundo de grau superior ao nosso. Ao contrário, a vida, né, a permanência nesses mundos, ela é muito maior do que a vida nossa enquanto encarnados aqui. Por exemplo, a média é 80 anos de vida aqui. Nesses mundos, a vida vai ser muito mais longa, muito mais comprida, né? Não existe dúvida do que ele vai encontrar depois. Então, a morte não causa pavor nenhum. E o legal não é, vamos conversar, vai ser a transmissão do pensamento. Olha que interessante. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver evolução moral? Sim, mas aquela real. Porque se há transmissão de pensamento, todos vão poder ler o pensamento uns dos outros. Então, não adianta eu fazer como muitas de nós fazemos aqui na Terra. A gente banca o bonzinho, mas em casa é um diabinho. Ou a gente faz de conta que fez a reforma íntima, mas lá dentro a gente sabe que não fez. E quando ninguém está vendo, quando a gente acha que está fazendo escondido, a gente tem as nossas quedas morais. Mas a espiritualidade vê tudo. Então, nesses mundos mais adiantados, nós vamos conversar pelo pensamento. Legal, mas também todo mundo vai saber o que a gente está pensando. Então, é por isso que tem que haver evolução, sim, porque senão não dá certo.
senão o negócio vai ficar feio. Júlia, você quer ler o item 10? Abre o microfone, ok? Ok. Item 10. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas, quer pela ambição de escravizar seus vizinhos, quer pela guerra, que é a sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Apenas a superioridade moral e a inteligência estabelecem entre eles a diferença de sua evolução e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, pois ela só é dada por mérito e exercida sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à categoria dos espíritos puros, e esse desejo não é um tormento, mas sim uma nobre ambição que o faz estudar com dedicação para chegar a igualá-los. Lá todos os sentimentos ternos elevados da natureza humana se encontram ampliados e purificados. Os ódios, as mequearias do ciúme, a baixa cobiça da inveja são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Os bens que possuem são correspondentes ao grau de sua inteligência e de cada um, e a ninguém falta o necessário, pois ninguém está ali em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes, o mal não existe. Seria bom, né, que acontecesse isso no nosso planeta. Mas vai acontecer. Né? Vai acontecer. Nós vemos. Nós vamos chegar lá, né? Mas, assim, seria uma coisa assim, bem justa. Eu vejo muito a minha própria evolução dentro de uma casa espírita, né? Que a gente, com a caderneta, com respeito aos amigos, né? Respeito à família, embora que é o nosso entrave, né, no olho, né, a trave. Então a gente sempre queria ser um mundo melhor. E quando a gente está no meio das pessoas da casa espírita, ou meio de pessoas que querem um bem, nossa, né, a gente vive muito melhor, parece que a vibração, né, de todos, né? Então a gente vê que isso está chegando. O objetivo da nossa caminhada, Júlio, é que a gente possa transpor esse ambiente gostoso, fraterno, tranquilo que a gente tem dentro da casa espírita, porque todos pensam da mesma maneira, que isso possa ser transportado para o mundo. Entendeu? Isso vai acontecer. Provavelmente nós não vejamos isso, mas isso vai acontecer porque isso é inevitável. A evolução é uma lei divina e, por ser lei divina, ela é imutável, ela não se muda, ela vai acontecer de qualquer maneira. E o nosso resultado, ou seja, o resultado da minha situação, vai depender somente do meu esforço. Vamos lá, Edna? Até para nós o 11 e 12? Sim. Em vosso mundo tendes necessidade do mal para sentir o bem da noite, para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, dos mundos superiores, e esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são
perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus, que ali não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão apenas as misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. É, assim, uma coisa que eu sonho, eu estou muito longe ainda, eu tenho certeza absoluta, né? E eu tenho uma coisa assim que eu acho que é muito linda no primeiro filme do Nosso Lar, é uma coisa que eu sempre me lembro. Tem uma cena, quando o André Luiz vai para falar com, eu não lembro o nome dele, o que é o Anacleto. Acho que é. E ele recebe o André Luiz entra para falar com ele se ajoelha na frente do André Luiz. Eu acho essa cena, você sabe que eu choro, toda vez que eu vejo, eu choro. E fico pensando, né, como, né, nós precisamos ter humildade. Quanto ainda nos falta para atingirmos um nível de moralização superior ao que nos encontramos. O que eu queria enfatizar desse último item que você leu é o seguinte: a gente sabe que todos nós fomos criados iguais. Fecha a sua imagem. Fecha a sua imagem porque está cortando. Já fechei. E ignorantes, ou seja, todos no mesmo nível de conhecimento. E todos nós podemos evoluir e chegar à angelitude. É o nosso esforço pessoal que vai determinar o tempo que isso vai demorar. Primeiro que vai acontecer de qualquer jeito. Vai depender da gente fazer isso consciente ou inconsciente, que nem papel na ventania. Vocês já viram papel na ventania? Papel na ventania vai batendo aqui, ali, mas ele vai indo. Então, agora, o papel que não é papel na ventania, ele para no local certo e vai indo para o lugar direito, não é? É mais ou menos isso. A evolução vai acontecer de uma maneira ou de outra. O tempo que isso vai demorar vai depender de nós mesmos, nosso despertar, da nossa consciência, e aí independe do evangelho, gente. Isso independe de crença, isso é transcendental, é o nosso despertar espiritual enquanto ser imortal e universal que nós somos. É preciso que um dia chegue onde todos nos tratemos como iguais, onde todos tenham as mesmas oportunidades, onde todos vivam bem, sem diferenças, sem sofrimentos, onde um não pise em cima do outro, sob qualquer pretexto. Isso um dia vai acontecer. Tudo bem? Então vamos lá. Minha amiga vai encerrar?
Sim. A Edna vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, nós agradecemos imensamente a Deus por esta oportunidade, por todas as bênçãos, todas as luzes que a gente recebeu agora, que a gente medite, reflita a respeito do que a gente tem aprendido, do que a gente tem revisto. Cada vez que a gente vê o Evangelho, a gente aprende mais um pouco, mesmo com tudo que a gente já possa ter visto. Então, nós te agradecemos, Pai. E a gente vai, assim, vibrar para compartilhar todo o bem que a gente recebeu agora. Então, nós vibramos pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, que é o que nós estamos vendo agora, a justiça divina. Vibramos para que a justiça divina prevaleça no mundo, para que a gente ande com mais paz, com mais amor, com mais carinho. Vibramos por todos os doentes do corpo e da alma, pelas famílias, por aquelas que infelizmente estão se desfazendo, por todos aqueles que escolheram o suicídio, por aqueles que escolheram infelizmente ainda a escuridão. Eles são os que mais necessitam de orações nossas. Vibramos por toda esta humanidade que precisa de luz, de amor e de amparo. E vibramos por nós para que nós não percamos a esperança. Que os nossos irmãos que manejam as guerras, que declaram guerra, sejam envolvidos em luz, em amor e paz agora. Para que esses corações possam perceber a maravilhosa sensação que é ter paz em si mesmos e que eles queiram realizar a paz. Vibramos por todos nós para que sejamos melhores na nossa vida, na nossa família. Agradecemos a Deus por ela. Agradecemos porque hoje, mais uma vez, o pão entrou na nossa casa e nos fez felizes. Pela saúde e por tudo que nos rodeia, que a gente jamais perca a esperança. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, queridos. Até a semana que vem. Obrigada, Geraldo. Coração, meu amigo. Boa noite. A todos os super presentes. Convido a todos